Meus amigos, como diria nosso parceiro artilheiro, né? O Vitinho, grande Doc Wesley. Hoje estamos aqui, deixa eu dar uma afastada que eu tô ouvindo o meu retorno. Hoje estamos aqui para falar sobre Igor Vinícius, nova contratação aí para a lateral direita do Santos Futebol Clube. O cidadão que está aqui do meu lado, esse meliante aqui, ó, é São Paulino. Então a gente trouxe ele aqui pro canal para poder nos dar um briefing aí, né? Sobre o que esperar de Igor Vinícius. Eu devo confessar, Dr. Wesley, que eu sou um grande fã do canal do Barolo, né? Então, quem não é? O amor do Barolo aí pelo Igor Vinícius me encanta, viu? E eu fiquei um pouco preocupado. Devo me preocupar mesmo, cara? Meus amigos santistas, primeiramente eu já gostaria de agradecer a presidência do Santos por contratar, não, brincadeira, agradecer o espaço aqui no canal para poder falar um pouco falar de futebol, que é sempre legal, falar com amigos santistas também é muito legal. Cara, eu prometo que eu vou ser muito mais brando, muito mais sóbrio do que o nosso amigo Barolo, muito mais respeitoso, claro, mas assim, eu confesso que eu me ofereci para fazer a mudança, para ajudar na mudança dele, ajudar a descer a serra e buscar. Não que seja muito importante, mas é isso. Vai ser de grande valia. Então, é um grande amor, né? Eu vi muitos São Paulinos comemorando a saída dele, e por outro lado também vi alguns até meio que assim, com um certo carinho, sabe? Tipo, pô, era um cara útil ali, gostava dele e tal. Sim. Uma grande minoria, sim, mas tinha gente ali que ainda tinha um apreço, né? O que dá pra falar? O São Paulo vem de... Ele tá no São Paulo, ele chegou em 19, né? Então, nessas últimas 7 temporadas, ou 6,5, ele teve alguns momentos de amor e ódio. Teve momentos que, tipo, caramba, o Igor Cafu. Teve esses momentos, Igor Cafu. E teve os momentos que, pelo amor de Deus, cara, nunca... Não vou nem citar o apelido, que o meliante do artilheiro, Vitinho, que vocês conhecem aqui no canal, ele jogou no grupo, né, que era pra estar aqui conosco, mas ele deu uma sumida, né? Ele simplesmente sumiu, espero que esteja bem. Assista esse vídeo. Mas ele jogou um apelido absurdo, pô. Que eu vi a Cafu e uma grande doença, né? Quando a gente comentou ali no grupo, você falou, e qual foi a resposta que eu dei ali, logo de cara? Você lembra? Cara, não lembro. Deixa eu dar uma olhada aqui no grupo. Vamos ver aqui. Você perguntou assim, o que você acha dele? Eu falei, não posso dizer que ele é bom, acho que eu citei, né? Mas honesto. Foi isso que eu falei, honesto. Por quê? Ok, perfeito, isso mesmo. Não sei como o Santista vê o time de hoje, mas já tiveram tempos no São Paulo que, assim, cara, o fute-mesa era mais importante que a rodada do domingo no Brasileirão. Já teve uma galera no São Paulo que parecia se importar muito pouco com o time. E assim, aí, meu parceiro, eu não sei como é que tá o elenco. Então não sei, porque aqui tem a praia, né? Aqui é mais tranquila a vida, mas em São Paulo é muito chato. Mas aqui em São Paulo tem muita coisa pra fazer também. Mas enfim, o que não vai faltar no Igor Vinícius é ele correr, é ele dar carrinho. Se ele vai correr certo, é outra coisa. Se ele vai dar carrinho certo, se ele vai sair com o uniforme sujo, não tenho dúvida. Quando ele tá em campo, ele vai estar nos dando o seu melhor. Qual que é o problema? Não sei se esse melhor tá à altura do Santos. Como eu falei, ele é honesto, ele é um cara que ele vai correr. Não tenha dúvida, torcedor santista, amigo santista, que ele vai correr muito e vai dar muita raça. Até porque ele é menino da Vila, né? Ele é da base. Ele é da base do Santos, então tem história. Então eu não duvido que ele vai correr e vai honrar a camisa, enfim. Ô Doc, a gente tem um grande exemplo aqui, que é na nossa lateral esquerda ali, o Escobar, né? Que ele é um cara desse estilo, assim, um cara de muita raça, ele não tem um refino técnico, mas ele desempenha muito bem na defesa, e ele hoje desempenha tão bem na defesa na esquerda, ele foi pra direita, pra ajudar na direita, porque na esquerda a gente tem o Souza, que é um puta lateral também, então ele tá quebrando o galho ali na direita. Tu acha que o Igor Vinícius, ele é um Escobar melhorado, um Escobar piorado? Ele é muito bom na defesa?
O Escobar é monstruoso na defesa. Assim, ele dá umas rateadas à volta e meia, tá? Mas ele pega forte, Igor assim, é um Vinícius? cara da raça, né? Igor Vinícius totalmente ao contrário. Se você botar ele ali pra apoiar, e isso é o que todo torcedor São Paulino vai concordar. Ele apoiando ali na frente, numa jogada, numa tabela, chegar na linha de fundo, até aí, ok. Ele vai achar um drible, ele vai achar uma tabela com um meia, com uma parede no atacante, enfim. Mas botou ele da linha para trás, ali na zaga, não conta com ele. Inclusive, em alguns momentos, falaram o seguinte, cara, joga ele pra ponta, joga ele como um ponto esticadão lá. Acho que faltava um pouco de velocidade e um pouquinho mais de drible, de habilidade para ser aquele pontinha, sabe? O pontinha rápido, o cara do drible ali no final que vai correr, vai botar o lateral dos caras para correr e vai driblar. Faltava um pouquinho, mas ele se sairia melhor assim, como um atacante, como um lateral atacante do que defendendo. Porque na recomposição, na transição defensiva, seja como é que você quer chamar aí, cara, é bem complicado. É bem complicado. Então, ele é um cara da famoso ofensivo, né? Ofensivo. Lateral ofensivo. Entendi. Aí chega o segundo ponto. A tomada de decisão. Pô, velho. Até o final da live não tem Ele vai posição chegar. Ele vai chegar, ele vai achar uma tabela, ele vai achar às vezes uns dribles absurdos, ok? Mas tem momentos que a torcida ama ele, porque ele acertou um cruzamento, um chute de fora, sei lá, fez uma baita jogada. E em outro momento, no mesmo jogo, 5 minutos depois, que ele tava na cara do gol e tocou de lado. Ou ele tava na cara do gol, assim, pra fazer aquele golzinho de videogame, sabe? Que você toca pro cara e pega o gol vazio, ele chuta pra cima. Vitor Ferrari Ele, assim, desse tipo de lance. Meu amigo, a tomada de decisão assim, lances claros, que assim, consegue chegar na linha de fundo, dá aquela pisada pra marca do pênalti, ele bate cruzado em cima do goleiro, ou sei lá, dá um balão pra cima, um cruzamento lá na outra lateral. As tomadas de decisão do Igor Vinícius foi o que marcou ele nesses 6 anos aí de São Paulo. Você tá me falando, basicamente, que a gente contratou aí o Guilherme da lateral direito. Não sei comparar com o Guilherme. Mas assim, eu acho que ele pode dar certo no Santos pelo estilo, pelo DNA do Santos. Se não conta com ele na defesa, esquece, vai passar raiva. Se você quiser, recompõe, marca o ponto, ele vai tomar cartão todo jogo, vai fazer falta pra caramba, chegar atrasado. Como eu disse, ele vai correr, ele vai dar carrinho e tudo. Mas falta o feeling da defesa. Falta. Apoiando lá na frente, ele vai chegar, e se ele melhorar a tomada de decisão, aí eram tempos que a gente chamava de Igor Cafu aqui no São Paulo. Porque ele chegava e tabelava e driblava, ia pra linha de fundo, fazia um cruzamento e era gol, cruzamento bom. Só que a maioria, assim, era, sei lá, 10-1 na tomada de decisão, sabe? 10-1 pra acertar. As tomadas de decisão é inacreditável, cara. Inacreditável. A nossa atual situação para a lateral direita, ela é deplorável. Então, assim, a gente estava aí com o Godoy, né? Não só do Santos, já foi embora. Acho que do futebol brasileiro. Então, talvez até do futebol mundial, um grande problema. Talvez. As duas laterais sofrem bastante. A esquerda ainda, volta e meia, aparecem uns craques, né? Exato. Mas a direita tá complicado. Mais cedo a gente tava conversando e aí eu falei assim, vou ter que pesquisar, fazer algumas coisas, porque eu tinha uma curiosidade de quando foi que ele chegou. O Igor Vinícius chegou no São Paulo em 2019 para substituir o grandíssimo Bruno Pérez. Você lembra desse cara? Até que pariu, jogou aqui no Santos, era viu, velho? Jogou no peixão. Ele tinha umas épocas que ele tinha uns golaços, né? Exato. Esse era um dos que no São Paulo, ele chegou, ele veio da Roma, se eu não me engano, direto pro São Paulo. Já chegou jogando. Santos, eu não lembro se ele saiu do Santos, foi direto pra Roma, ele foi pra um time aleatório, e aí ele foi pra Roma, e eu lembro que aqui a gente chamava ele de Bruno Pereba. Ele tá muito ruim. E aí do nada esse maluco botou na Roma e jogou pra caralho. Jogou muito. E assim, e aí ele veio pro São Paulo jogando. Ele já chegou assumindo a lateral titular. 2 jogos bem, só que aí ele chegou e virou o cara do futebol.
lembra que eu te falei? O cara do Fute-Mesa, que era nessa resenha aí, e aí ele ficou pouquíssimo, ele ficou até o final de 19. E o Igor Vinícius veio, não sei se para substituir ele, tá ligado? Mas o Igor Vinícius chegou nessa época, chegou em 2019. De 2019 para cá, tiveram algumas histórias na lateral direita do São Paulo. Por isso que eu tô falando que tá difícil no futebol brasileiro, talvez no futebol mundial. Porque veio o Igor Vinícius como um jovem, ele veio muito novo, não, mas ele veio do Ituano, jogou Paulista no Ituano, aí foi pra Ponte Preta, depois veio pro São Paulo. E aí, quando ele chegou no São Paulo, foi bem na época, ele veio no lugar do Bruno Pérez, e aí depois foi Juan Fran e Dani Alves. Então, assim, o Dani Alves foi jogar de meio campo, foi ser o camisa 10 do São Paulo, ok. Tava com a concorrência fraca, né? O Dani Alves, quando chegou no São Paulo, ele chegou, foi contratado como o melhor jogador da Copa América daquele ano, foi da Copa América ou Confederações? Copa América. Melhor jogador, craque da Copa. Jogou de lateral naquela Copa América. Jogando de lateral. Aí chegou no São Paulo, foi jogar de camisa 10 ali, de meio campo. Então, assim, o Igor Vinícius tinha o maior lateral na época, o maior lateral do mundo, melhor jogador da posição na época, e ele falava isso, tô aqui pra aprender com o melhor. E ele chegou com 20 anos, e se ele tinha 20 anos. Então, tipo, você tem o maior do seu país, o maior jogador, talvez, do futebol atual, na época, e, vou aprender com esse cara. No meio apareceu um Juan Fran. Uma contratação que ninguém entendeu até hoje o que aconteceu. E aí, ele veio para aprender com dois gigantes, Dani Alves e Juan Fran. Então, era um cara que, assim, próxima temporada é ele. Aí veio em 2000, isso foi em 20, né? Aí para 21, eu acho que foi das melhores temporadas dele, do Igor Vinícius no São Paulo. Jogou bastante, São Paulo campeão, foi campeão paulista, com o Crespo aí, que tá voltando agora. E ele tinha o Daniel Alves, um melhor na posição na época, o Juan Fran tinha que aprender, e ele teve uma boa sequência. Se não me engano, foi em 2021. Ele teve uma boa sequência de jogos. E foi importante para o São Paulo, que era a época do Igor Cafu. Só que aí, no momento que você precisa, que você depende do cara, já não ficou mais complicado. E aí, em 2022, chega o Rafinha. E aí ele volta, ele não vai ser o titular. O Igor Vinícius não vai ser o titular, não dá. Porque contratou o Rafinha, o Rafinha, onde ele chega, ele comanda, né? O Rafinha tem esse negócio de ídolo, do cara vencedor e tal. Ele chegou e no São Paulo não foi diferente. Quando ele chegou, ele passou a ser o dono da posição. E, mais uma vez, o Igor Vinícius tinha uma baita referência de um jogador gigante. Na posição, ele tinha uma baita referência, de novo. Então, assim, escola eu acho que ele teve. Infelizmente, ele não conseguiu, acho que agora a oportunidade vai ser no Santos. Infelizmente, ele não conseguiu ser esse cara, foi importante em vários momentos, mas ser o dono da posição, sabe? O cara que pegou a camisa a 2 ali, e essa é a minha posição. Porque na hora que precisava dele ser o responsável, dele comandar o negócio, não deu. Talvez segurar essa bucha, né? Isso. E aí ficou mais tranquilo porque tinha o Rafinha, que o Rafinha chegou e foi o Rafinha, mais uma vez foi campeão, entendeu? O Rafinha chegou e tomou conta da posição como líder do time, líder técnico, líder ali de vestiário, enfim. Rafinha foi o Rafinha da carreira toda. Então, o Igor Vinícius teve bastante gente muito boa do lado dele, ajudando junto com ele, jogando na mesma posição. Só que no São Paulo ele não conseguiu ser o cara, sabe? Tomar conta da posição. Talvez no Santos agora. Assim, eu vou te falar, eu não contrataria, tá? Eu lembro quando fechou com o Crespo, saiu uma matéria de que o Crespo tinha exigido que ele fosse ficar no São Paulo, até porque, como você mesmo disse, em 2021 foi a melhor temporada dele, então com o Crespo, né?
E aí eu falei, bom, maravilha, não vai vir. E aí depois ele deve ter pedido pra sair, né? Já não devia estar com Maravilha, não vai vir, foi forte. E aí ele deve ter pedido, já não devia estar com clima e tal. Jogar com o Neymar também é sempre acho que um chama que o claro. jogador leva, né? E ele já não era muito querido pela grande parte da torcida, então ele decidiu vir. Mas me pegou muito ver a reação da maioria da torcida do São Paulo e também da torcida do Corinthians, que estava buscando essa contratação também, muito feliz de ele não ter ido pra lá. E aí eu fico nessa, né, cara? Eu falo, cara, a gente tá na merda na posição, mas será que gastar, contratar um jogador que não vai vir pra resolver, vai ser tipo, pô, cara, vai nos ajudar no momento que a gente precisa, porque o Santos está numa situação complicada. Mas um negócio que me pega muito, Doc, que me dá uma animada, é que o Santos recentemente tem um histórico muito gostoso de contratações do São Paulo, né? Toda vez que o jogador ele vem pra cá, ele parece que ele vira o prime dele. O maior dele, sem dúvida nenhuma, foi o Arouca, a troca Rodrigo Souto e Arouca, a maior troca da história do Santos Futebol Clube, muito provavelmente. Né? Acho que é a descida da Serra. Os caras veem ali pela Anchieta, vê o assim, acha bonito e fala, vou jogar muito. Vou fazer minha vida. O Arouca, depois ele deu uma cagada ali, manchou a imagem dele de ídolo do Santos ali, mas pra mim o melhor volante que eu vi jogar com a camisa do Santos era monstruoso, Arouca, Jesus Cristo. E teve um que muita galera se esquece, que jogou muito no Santos, porque depois também ele ficou pouco e saiu fora logo, né? O Cícero. Você lembra? Cícero. Santos trouxe o Cícero do São Paulo também em baixa e jogou pra caralho no Santos. Porque ele quase saiu na mão com o Ceni dentro do vestiário. Aí. Explicado. O cara vai pra Disney pra bater no Mickey. Mais ou menos isso. Não foi bem. Calma aí, porque a internet é complicado, mas acho que teve uma cena do. O Ceni entrou. Foi o Cícero, acho que foi o Cícero mesmo. O Ceni entrou no vestiário para intervalo de jogo, o time jogando nada, ele bateu numa lousa, alguma coisa, um quadro, alguma coisa assim, e caiu na perna do Cícero que estava sentado, ou caiu em cima do Cícero, assim, foi algo assim de vestiário, e aí tipo, o Cícero me empurrou, caiu, e coisa de vestiário normal. Aquele entreveiro, sangue quente. Sabe o que é absurdo? Como a gente sabe dessas histórias? Porque, tipo, o vestiário, que é da bola, sabe? O vestiário é sagrado. O que acontece ali, os caras saem na mão e tem que ficar ali. Mas a gente sabe dessa resenha. Recentemente teve com o Corinthians, né? O DP e o Gustavo Henrique, que jogou aqui no Santos também, vazou uma briga deles lá. Isso acontece direto, briga em vestiário é super normal. Mas essas duas contratações que veio, eu não me lembro de outras recentemente, que veio diretamente do São Paulo pro Santos. Podem comentar isso se vocês lembrarem, ou até o Doc se lembrar aí. Mas essas duas me marcou muito, que foi direto de um rival, que normalmente é difícil acontecer, né? Contratação assim, direto de um rival. O Santos sempre pegou esses jogadores em baixa e recuperou eles. Quem sabe o Igor Vinícius não vira aí o cara da nossa lateral. Acho difícil, né? Pelas expectativas aí, pelas palavras do Doc aí sobre o atleta. Mas agora que tá aqui tem que desempenhar, né? Não tem jeito. Pessoal do canal aí, busca o Igor Vinícius ali no CT, leva ele no Parque do Valongo pra dar um rolê. Não tem mais a roda gigante, né? Leva ele ali no centro, ali, mas assim, leva nos lugares certos do centro, porque o menino é de família. Por favor, vocês vão perder o jogador. Ponta da praia, passeiozinho ali. O aquário tá fechado agora, né? Graças a Deus o Soteldo não tá mais, senão o Soteldo ia desviar ele pros caminhos malucos. Leva ele ali no Gonzaga pra tomar um sorvete. Ele vai gostar da cidade, jogar um futebol. Jogar um futebol ali. Já conhece, né? Agora. Vai dar boa. Agora ele tá vindo numa bucha, porque assim, o São Paulo, na época que ele jogou no São Paulo, eu acredito que tinha uma certa pressão. São Paulo vivia uma grande seca. E passou até por. Não, acho que ele não chegou a pegar São Paulo em risco de cair, né? Que foi lá foi no Kaká, foi em 2016, 17, né? 16, 17, 18, ele chegou depois disso. Mas ele vai chegar numa pressão forte aqui no Santos, espero que ele consiga desempenhar. Aquele negócio, né? Ares novos, vamos jogar leve. Bom, ele chegou, o Igor Vinícius chega e nesses 7 anos, ele fez 7 gols. 1 gol por ano. Assim, não conta com ele pra ser o cara que vai chegar. É um lateral. Ok. Mas ele deu, pelos números que eu vi aqui no fontes confiáveis, 23 assistências. Bom, aí teria que comparar com outros laterais. Em 7 anos, 23 assistências. Eu acho baixo. 7 anos. Tipo assim, o cara da bola parada. No São Paulo, ele não era o cara da falta, assim, sabe?
nem sempre ele era o cara do escanteio, isso conta bastante. Mas, bom, nos cruzamentos era bastante tomada de decisão errada também, sabe? Cara, Assim... no cruzamento não tem muita assistência. É uma lateral ofensivo que não faz muito gol. Não defende bem. Aí a gente vai, né? Mas os números podem falar o que você quiser, desde que você torture eles da maneira certa. Entendeu? Verdade, então, isso é verdade. Isso é verdade. Posso também tentar ir pro outro lado, que ele nunca foi o titular absoluto. Nesse último ano ele basicamente não jogou. Ele teve lesões gravíssimas e aí ficou muito tempo no limbo, que é o DM do São Paulo. Ele ficou lá, dizem aqui que ele já tá formado em fisioterapia, tanto tempo que ele já foi conseguir já a licença lá pra... Citar muito isso, a questão das lesões, né? Um cara que sofreu muito com lesão durante a carreira. Bastante lesão e novo, tipo, ele chegou com 20 e nesses últimos anos aí ele teve bastante lesão, principalmente no último ano. Lesões sérias de ficar muito tempo fora. Bom, já diria o antigo William Bigal de torcedor santista. Agora é orar, Scarpinha. Meus amigos. Agora é orar. Doc, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito esclarecedor para nos deixar mais para baixo. Que isso. Muito obrigado pela oportunidade. Eu fui respeitoso, claro. E, cara, eu torço que dê certo. Porque, assim, o Igor Vinícius é o que eu falei. Ele nunca foi um fanfarrão, tipo, desonrar a camisa, fazer presepada, turma do futimês, esses bagulho assim. Então eu acho que aqui no Santos não vai ser diferente. Né? Vai dar carrinho, vai sujar a camisa, vai correr pra caramba. Se vai correr certo, aí é outra história, né? Depende, ele tem suas limitações. Mas tem a aura do menino Ney, do adulto Ney, craque do Hexa, amém? Então, quando o homem tá perto, passa, né? Ele é um cara que orienta muito, tá? Dentro de Gamba a gente assiste assim, é um cara que ele tá toda hora orientando bastante. Ele perdia a cabeça com o Del Godoy, né? Então, perder a cabeça com o Igor Vinícius. Todo mundo tem seu limite, né? A paciência tem limite, né, Doc? Exatamente. Bom, gente, é isso. Deixa o like, comentem aí. E até o próximo vídeo. Nossas férias já tá acabando, né? Basicamente acabou aí, porque tá acabando esse campeonatinho, Doc. Esse campeonatinho aí que não vale nada. Eu acho que não vale nada. Essa brincadeira aí que tá... Não vale nada, só tomando tempo dos outros aí. Tirando as férias dos jogadores. Esses amistosos aí com o europeu cansado. Mas... E muito obrigado aí. Eu tava de férias também, no Mó Paz aqui. Você me fez lembrar do meu São Paulo. Obrigado, hein? Mas pra você é uma alegria, pra mim é uma tristeza. É verdade, né? Mais ou menos. Obrigado, Doc. Valeu, torcedor santista. Muito obrigado.